Bom dia, boa tarde, mas na verdade é boa noite. Hoje começamos o Bush Brasil, a gente vai falar do Grande Prêmio de Baku. Baku. Teve como vencedor Pérez, segundo o Vettel e o terceiro eu não lembro. Tô brincando. Não lembro mesmo não. Mas enfim, vamos começar falando da corrida. Hoje estamos aqui com o Abraão e com o André. O senhor Wallace não viu a corrida porque ficou comendo pastel na porcaria da feira. Então deu a desculpa que só ficou do Atlanta, mas não viu a corrida. Então vamos lá, como a gente começa sempre, a gente vai começar com o André. André, como foi a corrida para você? Pô, eu achei a corrida boa. Sempre é boa. Baku no GP é muito bom. Gosto muito. Sempre tem batida. Batida é sempre bom, óbvio. Com a segurança dos pilotos. A gente não quer que ninguém se machuque. Mas sempre vão ver carro de F1 batendo e rodando. E Baku tá há quanto principalmente. tempo na Fórmula 1? Ih, cara. Pior que eu não faço ideia. Desde 2016. Ah, então, tem pouco tempo, eu sabia disso, que não tinha muito tempo. Ah, Mas é, para você e para Abraão é a pista favorita de vocês ou ninguém passa é. espaca coxão? Não é minha pista favorita, não, mas é minha pista de rua favorita. E minha pista favorita é o GP da Áustria. E A, você, pi- Abraão? a pista não é minha favorita, só que o GP é. O GP que eu tenho mais vontade de assistir durante o ano. As pistas que eu mais gosto são as mais tradicionais. Spa, Monza, Interlagos, Suzuka. Eu gosto, assim, nessa questão eu sou bem tradicional com as pistas da Fórmula 1. Só que o GP de Baku é o melhor GP disparado do calendário para mim, porque é imprevisível. E todas as vitórias lá foi imprevisível. Vocês estão falando de GP Basicamente, de rua. GP de rua tem quantos? tem Baku, E Mônaco, né? Mônaco, Monza é rua não, né? Sochi, Singapura também. Jeddah, Singapura, Singapura que é à noite? isso. É. Aí Canadá, que é rua também, que na verdade é um circuito, só que é rua, é Canadá num não vai ter parque. esse ano de novo não, né? Não, não. Aí não vai, esse ano não tem nem Canadá e nem Singapura dos de rua. Cara, o GP do Brasil é bom. A galera não fala muito, mas a pista do Brasil é boa. Não, pô, os pilotos elogiam. Interlagos é muito elogiado. Tem lá Interlagos tá entre as cinco. Entre os cinco GPs, que todo piloto gosta, pô. Interlagos é bom. Mas vamos lá, galera. Abraão, fala o que você achou da corrida, que o André já falou. É isso, velho. O Baku é maluquice. A corrida foi maluca. É igual eu tava falando naquela hora. O GP de Baku tá na Fórmula 1 desde 2016, que ele entrou como GP da Europa em 2016. Aí a partir de 2017 virou GP do Azerbaijão, que é o país que Baku tá sediada. Aí, tirando 2016, tirando 2016 e agora 2021, o melhor carro nunca venceu em Baku. O melhor carro que chegou no final de semana, né? E esse ano, o melhor carro venceu, só que não foi com um piloto que todo mundo esperava que venceria. Porque Baku é isso, Baku é imprevisível. Em 2017, a gente teve um segundo lugar do Stroll. O Stroll era estreante na Fórmula 1, correndo na Williams, e ele chegou em segundo lugar. Era uma corrida, inclusive, que o Massa poderia ter vencido, só que aí teve um furo de pneu também na Williams. Então, o GP de Baku é isso, é imprevisibilidade. Um piloto que largou lá em sexto como o Pérez pode vencer a corrida até de forma tranquila. Como o Pérez correu muito bem, né? Então, é por isso que é meu GP favorito, porque Baku reserva surpresas. Fala aí, babaca. Caralho. Destaque dessa corrida de 2017 que o Abraão tá falando. Eu não me lembro 100%, Mito, mas se eu não me engano, GP de 2017 é o GP que o Raikkonen ele vem correndo desesperado para botar o volante no carro porque teve a bandeira vermelha e ele ia poder voltar para a corrida e ele vem desesperado sem o volante. Isso, é ele mesmo. Cara, enfim, para começar aqui, galera, vamos botar tudo na mesa. Vamos lá, vamos falar primeiro do Hamilton e do Verstappen, né? Que, querendo ou não, é a briga do campeonato, né, André? O que você achou dos dois na corrida? Cara, uma corrida já esperada do Verstappen, fez os stints muito bem, estava recuperando suas posições, conseguiu assumir a primeira colocação, ia ganhar a corrida, só que teve aquele problema, né, do estouro do pneu dele que, como o Abraão disse, foi falado que foi por detrito na pista, da batida do Stroll, que é uma coisa que acontece, já aconteceu inclusive com Bottas, ali em Baku também, no mesmo ponto praticamente. Então é uma coisa que, foi como o Abraão disse, é uma corrida que é imprevisível.
E o Hamilton, ele ia sair numa vantagem, fez uma boa corrida no braço, fez a classificação no braço, estava fazendo a corrida no braço, conseguindo acertar os stints, fez o acerto do carro no braço. Então era uma corrida que pro Hamilton ele já estava saindo num ganho absurdo com relação ao desempenho da Mercedes na pista. Ele já estava saindo num ganho absurdo. Com a batida do Verstappen por causa do estouro de pneu, estava saindo num ganho que, tipo assim, não tem como calcular. Ele estava ganhando 3 corridas em uma, praticamente. Só de chegar em segundo lugar. Só que ele errou, né? Ele errou, aqueceu demais os freios. Como ele já tinha feito em Mugello, ele também aqueceu demais os freios. Só que como era uma pista mais larga e uma distância maior da linha de largada para a primeira curva, deu para os pneus já entrarem um pouco na temperatura certa, mas ainda assim o Mugello teve um problema para travar a roda na primeira entrada, mas ainda conseguiu fazer a ultrapassagem no Bottas e assumir a liderança na relargada. Só que em Baku, eu não sei de cabeça exatamente quanto é, mas é 30, 40 metros ali que você tem, 50 metros, até entrar na curva, que é 90 graus a curva. Então ele aqueceu demais, o Pérez espalhou para cima dele, ele esbarrou no botão de aquecer os pneus de novo, aquecer os pneus não, aquecer os freios de novo, e acabou piorando ainda mais a situação e travou roda e perdeu praticamente a pontuação. Mas ainda assim, vide a tudo que era esperado do final de semana, ele continuou saindo no 0-0. Então o Verstappen sai no prejuízo, porque ele deveria abrir vantagem no campeonato, ele toma prejuízo, e o Hamilton sai na vantagem, porque ele não tomou nenhum prejuízo e saiu no 0-0. A mesma diferença de pontos para entrar numa pista que a Mercedes, teoricamente, deve ter vantagem. Ô, Abraão, a pergunta que não quer calar. O Verstappen é azarado? Cara, assim, azarado eu não acho que ele é. Ele foi ontem. Só que o Verstappen, muitos erros que o Verstappen comete, ele comete porque ele é arrojado demais. A galera também até compara o Verstappen com o Nigel Mansell, que era um piloto também que era muito bom e errava muito. Aí, só que ontem ele deu muito azar, porque era para ele ter vencido a corrida. E era para ele ter vencido a corrida até com certa facilidade, porque ele estava em primeiro, ele tinha o escudeiro dele em segundo, e o Hamilton não conseguia passar o Pérez de jeito nenhum. Aí aconteceu o estouro de pneu, que como a Pirelli falou, que não foi desgaste, como muita gente disse, que ele passou em cima de algum detrito, teve o furo e estourou. E ele bateu. Só que aí depois ele deu a sorte do erro do Hamilton, né? Porque, mas só que mesmo assim, mesmo com o erro do Hamilton, o Max foi o perdedor do GP. Porque ele tem 4 pontos de vantagem no campeonato, era para ele ter abrido era para ele ter abrido 14. Ele estava abrindo 14. Com ele em primeiro e o Hamilton em terceiro. Aí ele bateu, o Hamilton abandonou e ficou só em 4. Um GP que Eu não lembro. Rapidinho, desculpa interromper. O Verstappen não estava só um ponto na frente do Hamilton? Não, é 4. Eram 4? É 105 a 101. Ah, tá. É isso. Aí, desculpa. Aí o Verstappen estava abrindo 14. Porque ele estava fazendo mais 10 pontos do que o Hamilton. Porque o Hamilton estava fazendo 15 e ele estava fazendo 25. Aí, é por isso que eu acho que o Verstappen foi o grande perdedor do final de semana. Porque ele tinha carro para vencer. E foi igual o André falou, o Hamilton não tinha carro para vencer. O Hamilton tinha carro para ser 7º, 8º. E o Hamilton conseguiu tudo que ele conseguiu no braço. Ele acertou a Mercedes no braço. Ele passou a noite todinha trabalhando para ter o acerto perfeito do carro. Ele conseguiu ter o acerto perfeito do carro, que até complicou ele na corrida. Só que foi esse acerto que fez ele chegar lá. Então, o Hamilton foi o grande perdedor. Aliás, o Max foi o grande perdedor do GP. Porque era para ele ter colocado 14 de frente, ele colocou 4. Aí agora a Fórmula 1 vai para um circuito que historicamente é da Mercedes. E se o Hamilton vencer lá, o Hamilton vai assumir a liderança de novo pro campeonato. Que não era para acontecer caso o Max tivesse vencido em Baku. Que era uma pista que a RBR estava sobrando. Então o Max acabou perdendo a grande chance de abrir vantagem no campeonato. E o erro do Hamilton é porque assim, é muito íngreme, porque o carro do Hamilton, quando ele liga o botão mágico, ele fica sem freio nas rodas de trás. O balanço do carro é todo transferido para a roda da frente e a traseira fica solta. É por isso que ele travou o freio na dianteira, porque ele estava sem freio na traseira. E na traseira é onde tem a rotação, né? Então o carro continua acelerando e freando ao mesmo tempo e dá aquele travamento ridículo lá. Mas, mesmo com erro, mesmo com o Hamilton tendo jogado mais uma vitória fora na carreira, ter jogado a vitória fora na corrida por causa do erro dele, eu ainda acho que ele venceu em relação ao Max. O Max é o grande perdedor do GP. Tudo bem.
Então, galera, outro que a gente podia também falar muito, que foi muito bem, e que, tipo assim, eu lembro que tava recebendo várias críticas, né? Que foi segundo. Estavam reclamando muito dele ano passado, e esse ano também estavam reclamando que não apareceu. Foi o Vettel, cara. André, o que você achou da corrida do Vettel? Cara, achei que foi uma boa corrida. Comparável até com o que o Abraão disse, o pódio do estreante Stroll em Baku. É uma corrida que você pode beliscar alguma coisa. Sempre você pode beliscar alguma coisa em Baku. Você só precisa fazer uma boa pilotagem e torcer que vai ter uma batida, alguém lá na frente vai cometer um erro e vai sobrar para você. Só que uma coisa que não foi muito comentada, que eu não vi muita gente falando, foi que o primeiro stint do Vettel foi muito bom. O primeiro stint do Vettel foi muito bom. Antes da batida, ele já estava bem colocado. Eu não me lembro se o Abraão que deve lembrar melhor. Ele estava em sexto ou ele estava em quinto. Eu não me lembro quando a posição exata que ele estava antes de dar toda a confusão dos estouros de pneu, mas ele já estava muito bem. Então, assim, já era uma corrida fenomenal, mas ele não ia conseguir pegar o pódio ainda, porque ele ia pegar o pódio seria Verstappen, Pérez e Hamilton, ele ia ficar em quarto lugar, que já seria uma corrida fantástica. Mas ainda teve a batida do Verstappen, bandeira vermelha, relargado, o Hamilton saindo e ele pulou para a segunda colocação. Então, uma corrida sensacional do Vettel. Pô, foi 11º pra segunda colocação. Sim, então. E antes disso, falou, ignorando toda a batida do Verstappen e a confusão que aconteceu, ele estava de 11º para quinto ou sexto, não me lembro. Quinto, sexto ou quarto, não me lembro exatamente a posição. Mas já era uma corrida sensacional. E é aquilo, Baku. Aconteceu uma pancada lá na frente, confusão, Hamilton errando, você cai num pódio, como entre aspas de paraquedas, mas você cai no pódio ali. Isso foi o que aconteceu com o Stroll naquela corrida maluca. Então, eu acho que foi uma boa corrida do Vettel, muito boa. Eu sempre fico feliz quando o Vettel chega lá na frente, porque ele é um dos pilotos que eu gosto da Fórmula 1. Embora tenha caído muito de nível rápido para mim, né? A gente fica vendo o Hamilton aí que tem 35, 36 anos e continua correndo num alto nível de auge. O Vettel não é assim, ele infelizmente caiu de O Vettel é mais rendimento. novo, não é? É, mais novo. Infelizmente caiu de rendimento mais rápido, mas ainda tem lampejos, né? Do tetracampeão mundial que ele é. Ô, Abraão, você acha que, tipo assim, eu não lembro qual ano que o Vettel disputou com o Hamilton na época da Ferrari, mas depois disso eu lembro que teve vários anos do Vettel muito ruins, que a galera ficou reclamando, blá 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 blá. Você acha que foi a corrida que ele mostrou que ele treta campeão mundial? Assim, foi. Ele disputou com o Hamilton em 2017 e 2018. É. E pós aquele acidente que ele teve na Alemanha em 2018, que ele bateu na chuva lá e tal, que foi uma coisa ridícula, que ele perdeu o campeonato ali, ele não tinha tido mais uma atuação boa. Ele venceu em Singapura em 2019. Só que a atuação dele não foi boa. Ele venceu por uma situação de corrida. Que a Ferrari errou no pit stop do Leclerc, que estava em primeiro, e ele assumiu a liderança e a Ferrari não quis trocar de posição. Ele foi lá e venceu. Mas não foi uma coisa assim, nossa, o Vettel venceu porque correu bem. Não. Já ontem, ele correu bem. E o Vettel vem correndo bem desde Mônaco. Tem que lembrar que em Mônaco, ele largou lá no fundo do pelotão e chegou em quinto. Na estratégia também da Aston Martin. A Aston Martin está com 2 corridas seguidas acertando a estratégia do Vettel. E ele sendo consistente. Ele cuidando bem dos pneus, fazendo stints sólidos, andando no ritmo dos líderes. E ontem teve um dado momento da corrida que ele estava andando no mesmo ritmo de Hamilton e Pérez estavam na frente dele. Eu acho que ele não teria carro para passar. Só que ele estava andando no mesmo ritmo. Então, foi uma grande atuação do Vettel. Foi uma das melhores atuações dele na era híbrida da Fórmula 1. Porque ele, em 2014, ele foi surrado, né, pelo Ricardo. Aí, em 2015, ele foi para a Ferrari, venceu 3 corridas. 2016 foi mal. 2017 disputou o título, mas perdeu. 2018 disputou o título, mas perdeu. 2019 tomou uma surra do Leclerc. 2020 tomou outra surra do Leclerc, que foi pior ainda. Aí, esse ano, ele conseguiu ter boas atuações de novo. Então, eu acho que essa atuação de Baku foi uma das melhores atuações dele na história da era híbrida dele na Fórmula 1. Melhores até que algumas vitórias. Entendi. Cara, o André, o Sérgio Pérez, eu tava vendo aqui, cara, ele saiu de sexto lugar e foi para primeiro, né? Ele foi o grande vencedor. Tipo assim, foi o vencedor da corrida, mas tirando o Vettel, ele foi um dos. É também o Lando Norris que pulou muito. Tava em nono e chegou em quarto ou sexto. Quinto, na verdade ficou em quinto, errei os dois. Mas o que você achou da corrida do Sérgio Pérez? Ah, cara, eu acho que eu já esperava uma atuação assim do Pérez. Não esperava que ele fosse ganhar a corrida e tanto que ele não ganharia se não fosse a batida do
do Verstappen, mas seria uma grande corrida de qualquer forma, ganhando ou não, chegando em segundo lugar, segurando o Hamilton, fazendo o papel dele ali de escudeiro. Já seria uma grande corrida, mas eu já esperava porque o fim de semana todo o Pérez estava falando que finalmente ele se encontrou com o carro da Red Bull, que ele estava bem com o carro na pista de Baku, ele estava bem, estava se sentindo bem, ficou falando esse final de semana inteiro praticamente, então você já podia esperar que o Pérez ia aprontar alguma coisa na corrida, e na corrida, é o que o Abraão destacou, o acerto que o Hamilton fez do carro era um acerto para reta, ele tirou muita asa do carro, era um acerto para reta. Então o Pérez tinha mais vantagem na curva do Castelo, ele tinha vantagem naquele miolo ali que é embolado da pista, que é mais, fica parecendo uma pista de rua mesmo, não um retão. Então ele conseguia tirar, ele conseguia manter a diferença que ele precisava do Hamilton ali, e ele conseguia se manter na corrida e foi o que ele fez. Só que, assim, ele perderia a corrida para o Hamilton se não fosse aquele erro do Hamilton em aquecer os freios. Era no Só terceiro que setor que ele tirava, não era? Porque eu lembro que o Hamilton conseguia tirar no segundo e no primeiro e no terceiro setor. O Hamilton não conseguia finalizar para acionar qual é o nome daquela poradinha? DRS. Era ao É, o contrário, DRS. no segundo setor que o Pérez abria. Era o segundo setor? quando você Que ele abria? é o carro embolado. Ah, então. Você precisa de asa para fazer as curvas, que são curvas curtas. Você já sai de uma curva e já entra na outra. Mas o segundo E setor é o maior? Hamilton É por isso? não, pô, ele é justamente o das curvas. E o Hamilton tirou a asa porque ele queria priorizar a reta, que é muito longa. Então o Hamilton não fazia um segundo setor tão bem quanto o Pérez, porque o Pérez estava com asa no carro. Então ele não conseguia chegar na reta do DRS com uma distância apropriada para tentar fazer ultrapassagem ou se aproximar. Ele não conseguia se aproximar na saída do segundo setor para entrar na reta. Mas eu acho que foi, no geral, uma excelente corrida do Pérez, cara. Ele salvou a Red Bull. A Red Bull ia sair com uma derrota, assim, avassaladora. Ia perder o campeonato de pilotos, entre aspas, perder nessa corrida. Perdeu o campeonato de pilotos, perdeu a vantagem que tinha no construtores. E ele foi lá e segurou ainda mais. Ainda abriu vantagem, né? Porque Bottas fez uma corrida ruim, um final de semana ruim. E o Hamilton cometeu aquele erro e não pontuou. Ou seja, a Red Bull ganhou no construtores. Ô, Brown, o Pérez pode ser o segundo piloto que todo mundo fala que o Verstappen nunca teve? Pode, pode. Só que na verdade, assim, o Verstappen já teve, né? Na verdade, o Verstappen não tinha um segundo piloto. O Verstappen tem um piloto tão bom quanto ele, que era o Ricardo. Se o Ricardo não tivesse saído da Red Bull, o Ricardo era um piloto tão bom quanto o Max. Eu acho o Max melhor. Só que o Ricardo poderia fazer tantas coisas quanto o Max faz. Então, mas agora ele pode ter o segundo piloto que para ser escudeiro dele. Porque o Gasly não foi esse cara, o Albon não foi esse cara. Então pode ser agora o Pérez. E o Gasly, inclusive, foi muito injustiçado, né? Porque o Gasly tá lá voando na AlphaTauri. Mas na RBR não deu certo. Então o Pérez pode ser esse cara. O Pérez tem talento para ser esse cara. Porque o Pérez sempre foi muito bom de corrida. O ano passado, quando o Pérez venceu isso aqui, por exemplo, ele ficou em último na corrida. E ele teve ritmo, foi lá e venceu. Então o Pérez sempre foi muito isso. O Pérez sempre foi muito bom em ritmo de corrida. Ele sempre cuidou muito bem dos pneus. E a RBR precisa disso. Em Mônaco, por exemplo, o Pérez só não ficou líder da prova porque a RBR não quis. A RBR foi lá e parou ele antes. Mas se a RBR mantém a estratégia do Pérez e deixa ele na pista mais tempo, provavelmente ele ia voltar na frente do Max quando ele parasse. Mas só que a RBR não queria isso, né? Então, isso mostra muito do ritmo de corrida que o Pérez tem, de ser um piloto constante. Sim, cara. Falando agora da Asas, da Red Bull, o que vocês acham que vai acontecer? Eu tava vendo a corrida ontem, teve uma hora que botou o desgaste do pneu. Não sei se é por causa da asa. Você, André, sabe melhor disso. Que eu acho que o Pérez estava com o pneu de 10%, tendo voltas a menos que o Hamilton. O Hamilton estava com o desgaste do pneu 30%. E agora falam que vai acontecer com a asa, né? Falam que a asa está suspeita, vão tirar, vão colocar. Eu não lembro muito bem. Você, André, podiam explicar pra gente isso aí? Começando pelo André. Não, então, eu não consegui, eu não tive essa informação, eu não reparei nisso. Mas o Abraão até falou que também acha que não. Eles não correram com a asa flexível ontem, eles correram com a asa normal, que eles já corriam antes, então não foi o motivo do desgaste do pneu do Pérez. E essa diferença do Pérez para o Hamilton é normal, né? O Hamilton é o melhor piloto do grid em gerenciar pneus. Ele sempre vai ter ele geralmente sempre vai ter um pneu menos gasto do que o dos outros pilotos do grid. Mas em relação ao desgaste da asa, foi comprovado no GP da Espanha, agora no GP de Barcelona. Foi
muito do desgaste do pneu do Verstappen ter chegado tão ruim no final da prova, muito antes do que a própria Mercedes previu que o Hamilton ia conseguir fazer a ultrapassagem nele, foi por causa da asa. A asa ela compromete o desgaste dos pneus por causa do fluxo de vento que ela acaba gerindo. Ela gera um fluxo de vento diferente para as rodas traseiras e acaba desgastando os pneus da, da roda traseira. Mas eles não usaram na corrida passada, então não foi relacionado a isso. Só que sobre se vai ser tirada, se vai ser mantida, a FIA vai fazer um teste agora, antes do GP da França, durante o fim de semana do GP da França, com o carro em movimento, porque os testes de asa é feito com o carro parado no túnel de vento. Então o carro da RBR passou no teste, porque com o carro parado no túnel de vento, a asa não curva tanto, ela curva dentro do limite permitido pela FIA. Só que com o carro em movimento na prova, ela curva demais. E esse é o problema da asa que está gerando toda essa discussão. Só que agora eles vão fazer o teste com a asa em movimento, com o carro em movimento, e provavelmente ela vai curvar demais, porque todo mundo está vendo que ela curva demais. Então, acho que até por isso que a RBR já não usou nesse final de semana, porque ela já acha que vai ter algum problema. O ponto principal também é se eles vão testar a asa dianteira da Mercedes, que a Red Bull também acusou que a asa dianteira da Mercedes também curva demais do que a linha do permitido. Ô, Abraão, vai ficar essa palhaçada na Fórmula 1 de tipo assim, pode usar asa, não pode, e a equipe ficar escolhendo se você pode usar asa ou não? É porque assim, é bom explicar pra galera que toda asa na Fórmula 1 é flexível. Toda asa na Fórmula 1 é flexível. Porque se ela fosse rígida, ela estourava. Porque é muitos movimentos e muita pressão aerodinâmica sobre ela. O carro de Fórmula 1 é um avião ao contrário. O avião tem asa para sustentar ele no ar, para fazer ele voar. O carro de Fórmula 1 tem asa para manter ele grudado no chão. E quanto mais seu carro é grudado no chão, quanto mais sua asa produz pressão aerodinâmica, mais seu carro vai gerar pressões na curva, você vai conseguir tracionar melhor e vai conseguir acelerar mais. Então é isso. Aí, por exemplo, vão testar a asa agora da RBR em movimento, vão colocar o peso lá, eles colocam 100 kg na asa e ela pode flexionar até 90 graus. Se ela flexionar mais do que 90 graus, aí ela está ilegal. E vão fazer esse teste agora com o carro da Red Bull em andamento, andando, porque já fez parado e parado passou. Só que a desconfiança é que ela flexiona mais do que o permitido andando. Só que a asa dianteira da Mercedes também flexiona muito. Aí é isso, né? É aquela coisa. Os engenheiros ficam lá estudando o regulamento o ano todo para fazer o melhor, né? Os engenheiros têm essas sacadas do nada. Então, eu acho assim que tem que ter o limite mesmo, porque senão vão fazer asas lá que vão flexionar absurdamente, só que tá tirando um pouquinho também dos métodos dos engenheiros, né? Que foram inteligentíssimos de conseguir burlar o regulamento. Eles não estão. O carro da RBR não tá ilegal. O carro da RBR consegue burlar o regulamento. É diferente. Entendi. Cara, para finalizar o GP de Baku, e também a gente já falou sobre a asa, cara, só mais um detalhe, o Gasly foi terceiro, né, teve uma bela corrida, o Norris também saiu de nono para quinto, e o Alonso também teve uma bela corrida. Mas, cara, o que vocês acham, como vocês acham que vai ser o GP da França, que é o próximo GP, né, na próxima final de semana, como vocês acham que vai ser o GP da França? Cara, eu acho que vai ser uma corrida historicamente dominada pela Mercedes. O Hamilton vem de um bom final de semana. O piloto ele é experiente, eu não acho que ele vai ser afetado tanto por esse erro, até porque saiu no 0-0. Eu acho que ele ia ser muito afetado se o Verstappen tivesse ganhado e ele tivesse cometido um erro desse nível, que não foi o que aconteceu. Eu acho que ele tem tudo para acertar o carro certo de novo, manter no braço. Eu acho que vai ter uma vantagem em si para a Mercedes, igual teve em Portimão. Vai ser uma das pistas que a Mercedes vai ter vantagem. Eu acho que quem vem muito forte no GP da França é a McLaren. Vai vir muito forte. Mas você acha que pode assustar a Red Bull? Não creio que não. Eu acho que a Mercedes e a Red Bull é a disputa para o primeiro e segundo lugar, terceiro, quarto. Se todos os pilotos conseguirem acertar seus carros e fazer um bom fim de semana, uma boa corrida. Mas eu acho que sim. Eu acho que, contando aí os segundos pilotos, Bottas e Pérez, eu acho que o Norris pode brigar aí. Abraão, além de falar do GP da França, defenda o Bottas pro GP da França. Tu acha que ele vai ajudar o Hamilton? Cara, assim, é igual o Dandé falou, é um GP que historicamente é dominado pela Mercedes. E eu acho que a Mercedes vai ter mais carro lá.
Então, tem tudo para o Bottas voltar a pontuar. Porque o Bottas correu bem em Barcelona. E o Bottas correu bem em Portimão. A galera não lembra que em Portimão o Bottas ia passar o Verstappen. Só que aí o carro da Mercedes teve um problema de motor. E o Bottas perdeu potência. Aí isso foi pouco falado. Porque foi o Bottas. Se fosse qualquer outro piloto do grid, todo mundo ia falar. Mas como o Bottas já é o cara que... já é o patinho feio que ninguém gosta, porque tá tomando pau lá do Hamilton, né? Aí ninguém falou que o Bottas teve esse problema de potência e não conseguiu chegar no Max. Que ele ia chegar, ele estava mais rápido. Então, eu acho que o Bottas tentou fazer uma boa corrida. E como o Dedé falou, né? Caso o Bottas e o Pérez demolem, a gente tem um Norris, a gente tem um Leclerc, a gente tem um Sainz, que pode chegar aí. Eu não acho que a Ferrari vai perder o posto de terceira melhor equipe em Portimão, não. Eu acho que a McLaren tem chance de brigar, só que eu ainda acho a Ferrari um pouquinho à frente. Tu levantou a mão, André? Fala aí. Destacando o que tu falou de Portimão, não só ter quebrado quando ele tava... Foi cruel. Porque ele tava a 5 segundos do Verstappen e ele tava muito mais rápido. Ele tava tirando meio segundo por volta. Passou umas 5, 6 voltas e ele chegou no Verstappen. Quando ele tava a 1 segundo que ele ia começar a abrir asa, que ele ia ultrapassar, o carro quebrou e o motor perdeu potência e ele abriu 5, 6 de novo. Só que não só isso, cara, ele também perdeu a posição no box porque a Mercedes errou mais uma vez com ele ali naquele box, que soltaram ele a segundos do... A segundos não, ele saiu a 2, 3 décimos do Verstappen com o pneu frio, completamente vulnerável, e tomou ultrapassagem e teve que buscar na pista, tá ligado? Então aquele GP ali de Portugal foi brincadeira o que fizeram com o Bottas, cara. Isso atrapalha o Hamilton, porque quando o Bottas toma esse prejuízo contra o Verstappen, o Verstappen ganha pontuação em cima do Hamilton. Cara, uma pergunta que eu quero fazer pra vocês tipo assim, essa meio, que até eu fiz pra Brown, vocês acham que tá rolando sempre esse bagulho da Fórmula 1 do Bottas de ele ser substituído por outro piloto, né? Vocês acham isso relevante, cara? O Abrão primeiro, que o Abrão tem uma opinião talvez contrária ao Dedé, não sei. Relevante é muito relevante, inclusive pro clima dentro da Mercedes. Mas eu não acho que o Toto Wolff vai fazer isso. Depois de tudo que ele viveu com o Nico Rosberg e Hamilton, depois dele ver as declarações do Russell, porque ele conhece o Russell, porque ele cuida da carreira do Russell desde o Russell lá atrás. Então, eu não acho que vai mudar. E se mudar, eu ainda acho que até Hamilton aposentar, o Russell não vai para a Mercedes. É mais fácil o Ocon, que é piloto Mercedes também, ir para lá do que o Russell. Porque se o Russell for para lá, vai ser guerra declarada com o Hamilton. Eu acho que o Russell não vai querer ser segundo piloto. E o Hamilton não vai perder esse posto agora, né? Então, eu acho que é clima de tensão total. E o Russell já provou que ele é cabeça dura. Tipo, aquela batida dele com Bottas mesmo em Imola, ele errou total e ele quis botar a culpa no Bottas, cara. Tipo assim, o Russell é muito assim, ele é muito inglês, igual o Hamilton. Então eu acho que se promoverem o Russell tem tudo para dar merda. Por isso que eu acho que o Toto Wolff não vai fazer isso. E se ele tirar o Bottas para lá, eu ainda acho que o Ocon vai estar na frente do Russell nessa briga. Porque o Ocon é um piloto menos talentoso, então tem mais condições de ser segundo piloto do que o Russell, no caso, né? O que você acha, André? Cara, eu concordo com o Abraão. Só que o problema pra mim é que o clima do Bottas, no ano passado, ele acabou virando o mesmo clima de Rosberg e Hamilton. Ele só não teve um peso tão grande porque o Bottas realmente ele não vai conseguir ganhar do Hamilton em condições iguais. O Hamilton é mais piloto. Só que as declarações do Bottas, as atitudes do Bottas, pô, foram até pior do que as coisas que o Rosberg falou e fez quando eles estavam competindo. Então acho que o problema do Bottas foi esse. Acabou o clima do Bottas também na Mercedes. Só que eu concordo com a Berão. Se você colocar o Russell, você está praticamente declarando guerra. Você colocou 2 pilotos número 1 na mesma equipe. Isso vai dar conflito até alguém ganhar de alguém. E eles vão ficar ali, ó, se enganfiando até alguém botar o outro no seu lugar e assumir como piloto número 1. E como são 2 pilotos muito talentosos de gerações diferentes, um tá chegando, o outro tá saindo, isso gera um problema ainda maior. Só que o problema é que eu tinha visto matérias falando sobre que o Bottas já tá demitido. Eu tinha visto falando sobre isso, que o Bottas já sabe que ele não vai ser, ele já sabe que ele não vai ser o piloto da Mercedes no ano que vem. Eu não vi nada sobre o meio da temporada, mas ele já sabe que não vai ser o piloto no ano que vem. Pra mim, você tem um piloto
que ele já sabe que não vai ser seu piloto no ano que vem. Cara, é a mesma situação que a gente viu do Vettel na Ferrari no ano passado, cara. A Ferrari não conseguia mais dar uma ordem pro Vettel respeitar, porque ele não é mais piloto da sua equipe. Então você tem um cara no seu carro até o final do ano, você não manda mais no cara, ele não respeita mais as suas estratégias, ele não tá mais correndo por você, ele não faz parte da tua equipe mais. Ele tá correndo ali por ele. Então, pra mim, você já tem um problema grande do Bottas aí. O lance do Hamilton ficar na equipe pro ano que vem. Depois daquele chilique que ele deu no GP de Mônaco, a negociação dele para renovar o contrato pro ano que vem parou. Eu vi matéria falando sobre isso, que a Mercedes não quer mais falar sobre renovação agora, quer deixar mais pro final da temporada, depois daquele chilique que ele deu em Mônaco, que ele não respondeu ninguém depois da corrida. Ele ficou mudo no rádio e deixou os caras falando sozinho. Então, assim, eu não vejo o Hamilton como... A Mercedes tem certeza que ele vai renovar e que ele vai ser o piloto número 1 do ano que vem. Então, eu não acho nada absurdo eles trocarem no meio do ano o Bottas pelo Russell. E eu não vejo que geraria um problema agora. Geraria um problema na próxima temporada. Nessa temporada o Russell já não tem chance de título. Ele ia chegar ali para conhecer o carro, conhecer a equipe. Ele ia ficar na dele. O problema seria a próxima temporada. Mas para a próxima temporada eu não sei se o Hamilton vai ser o piloto da Mercedes. Isso que eu ia falar. Você estava falando que o Bottas não tem contrato, o Hamilton também não tem, né? Então, mas fala aí, Abraão. E tu acha que é essa questão do Ocon? Porque a gente sabe bem que antes de 2019, o próximo piloto Mercedes era o Ocon. Aí surgiu o Russell e mudou isso. Só que eu ainda acho que o Toto tem um carinho enorme pelo Ocon. Então, tu acha o quê? Tu acha que o Ocon é sem chance? Não é o Toto Wolff que falou que só vai ficar enquanto o Hamilton tá? Ou eu tô confundindo? Não, acho que não lembro. Ele falou que tá cansado de ser chefe da equipe. Então é esse mesmo. Só que ele tem muita influência, Fernando, porque ele é acionista da Mercedes. Ele é acionista da Mercedes, ele é agente do Bottas, ele é agente do Russell e ele é agente do Ocon. Entendeu? Qual é a situação? Sim, mas ele falou que ele falou que só vai ficar até 2023, ele assinou acho que um contrato de 2023. Também é quando ele falou que o Hamilton também vai assinar esse contrato, quer que o Hamilton assine esse contrato e depois ele vai não ser o chefe, ele vai ser outro lugar porque ele não quer ficar viajando muito, ele quer ficar mais com a família e tal. Então talvez seja o sonho dele fazer o Ocon com o Hamilton, o Russell com o Hamilton, para ver essa disputa deles dois, tá ligado? Não sei. Não sei o que o André acha, não sei o que você acha. Pode ser, né? Mas eu acho difícil. Só que assim, né? Igual eu tô falando, o Toto, ele que comanda a carreira dos três. Então, tem possibilidade de acontecer tudo. É o que o Toto quiser, na verdade. Porque ele é o agente dos três, então ele pode fazer o que der na telha dele. E assim, eu acho muito difícil ele subir o Russell agora. Até porque ele repreendeu muito o Russell pós-acidente em Imola. O Dedé deve lembrar disso. Aí eu não sei como tá a relação deles hoje. Não, então, é isso aí. Praticamente, nesse caso, o Toto tem um controle absurdo dentro da Mercedes. É praticamente o que ele decidir. E o Ocon tá correndo bem, né? A temporada do Ocon é muito boa. Acho que é a melhor temporada do Ocon, o melhor começo de temporada do Ocon na carreira dele. Então isso pode pesar. Eu não acho que seria um problema colocar o Russell subir, não sei se o Toto pensa assim, eu não vejo que seria um problema, como eu disse, subir o Russell no meio da temporada. Acho que não daria uma treta de meia temporada até o final. E tem mais talento que o Ocon também. Mas se ele realmente pensar e tiver a certeza, provavelmente o Toto ele é amigo do Hamilton, ele conversa muito, os dois são praticamente irmãos ali na equipe. O Toto com certeza deve saber da situação do Hamilton, se ele vai renovar, se ele quer correr na Fórmula 1 ainda, se ele quer mudar de equipe, se ele já deu no saco. O Toto sabe dessas coisas. Então o Toto sabendo dessas coisas, ele vai pensar nisso. Ele não vai trazer um Russell para na próxima temporada ele mandar o Russell de volta para Williams, porque o Hamilton vai continuar e ele precisa arrumar um segundo piloto. Não. Ele já tem certeza de todas essas coisas, ele vai trazer o Ocon, provavelmente, porque o Ocon vai seguir na Mercedes até... André, teu áudio foi ou tu foi que tu foi? Não, acabei. Outra coisa, cara, mas o Toto pode demitir o Bottas assim do nada? Não tem contrato de um ano? Pode, pô, até porque ele é um agente do Bottas, né? Provavelmente se ele demitir o Bottas deve assumir o cockpit do piloto que ele levar pra lá. Mas o contrato da Mercedes, você vai pagar uma multa, né? Vai pagar uma multa, vai quebrar o contrato, né? Vai ter uma quebra de contrato normal. Aí tem assim, Fernando, provavelmente, por exemplo, se o ano que vem... Vocês não acham meio estranho, se o ano que vem o Hamilton quiser mudar de equipe, e o Bottas não ficar,
A dupla de pilotos da Mercedes vai ser o Ocon e o Russell. Eu acho que ninguém tem dúvida disso. Porque eles são os pilotos na sucessão. Então, é isso. Como o Toto gerencia a carreira dos 4 pilotos Mercedes hoje no grid, Toto gerencia a carreira de 3, ele tá com a faca e o queijo na mão. Ele pode fazer o que ele quiser no meio desses 3. O único que ele não pode fazer nada é o Hamilton. Mas os outros 3... O que eu acho muito estranho, cara, é porque toda hora sai vídeo falando que a Mercedes vai acabar, que ela vai desistir da Fórmula 1 e tal. Pai, a Mercedes vai... Que, tipo assim, a multa do Bottas não deve ser barata, irmão. Tá ligado? E a Mercedes vai, tipo assim, desistir de um piloto, pagar a multa de um piloto. Tipo, se ele fez tanto... Vocês podem opinar. Até pra acabar o podcast, pra gente fazer... Bottas fez tanta coisa pra irritar, assim, pra você demitir ele. Ah, cara, o que o Bottas fez ano passado é absurdo. Independente se tinha um melhor carro, é o carro mais dominante dos 7 anos de domínio da Mercedes, mas o que o Bottas fez ano passado é absurdo, cara. Ele tava falando umas coisas que, tipo assim, claramente para prejudicar o Hamilton, e ele é o piloto número 1, e ele o tempo todo insinuando que a equipe só age pro Tu não Hamilton. voltava com ele não, Dedé? Como assim? Você não voltava com ele? Esse ano você não é, quando começar com ele, ia falar assim, cara, vamos substituir, pega outro piloto, pronto. Eu não teria renovado, o Bottas não estaria no meu Isso. cockpit esse ano. Se eu fosse a Mercedes, o Bottas não estaria no meu cockpit esse ano desde o começo da temporada, cara. Ele passou um ano inteiro jogando contra a equipe, falando, não é nem contra o Hamilton, já a briga dos pilotos é normal. Mas ele passou a temporada inteira insinuando que a equipe preza um piloto número 1 e ele é o piloto número 2. Isso é normal de acontecer. Todas as equipes têm um piloto número 1 e um piloto número 2. Embora isso não seja escrito, as pessoas sabem que isso acontece. O melhor piloto é o número 1 e, querendo ou não, o segundo piloto é o... Vettel e é o cara... Alonso não tinha, né, eu acho. Não teve Vettel e Alonso? Foi Vettel e Alonso ou eu tô confundindo? Cara, não. Não. Teve Hamilton e Alonso, Massa e Alonso, Weber e Vettel, Max e Ricardo, Nico e Hamilton, que foi a pior. E todas deram confusão, alguém engoliu alguém. O Hamilton e Vettel não deu confusão, porque o Hamilton engoliu o Alonso. Hamilton e Alonso não deu confusão porque o Hamilton engoliu. E ainda assim teve pau, não foi, Dedé? Porque teve aquela fechada mesmo que o Hamilton... Aliás, teve aquele lance lá no GP da Inglaterra, né? Que o Alonso ficou parado no box para o Hamilton não conseguir abrir volta na classificação e o Ron Dennis ficou putaço. Ô André, ô Abrão, tem pau até hoje. Fala Hamilton pro Alonso, ele quer morrer. Porque foi o único piloto que venceu o Alonso na carreira dele foi o Hamilton, pô. O único. O Alonso não perdeu para nenhum companheiro da equipe, só para Hamilton. O Alonso respeita muito ele, pô. Tanto que o Alonso faz piada direto, que ele fala que o único piloto do grid que pode ser comparado com ele é o Hamilton. O Vettel não. Ele fica jogando sempre essa nas costas do Vettel, que ele fala que o Vettel não é tão bom quanto ele contra o Hamilton. E querendo ou não, o Alonso provou isso, né? Em 2010, 2012, o Alonso provou isso, não foi, Dedé? Principalmente em 2012, quando a RBR tinha um carro bem melhor que a Ferrari e o Alonso disputou o título até a última corrida. Porque eu vi uma reportagem que o Alonso estava falando que se o Max tivesse o mesmo carro com o Hamilton, ele era campeão. Aí eu falei assim, caralho. Eu não sei, porque assim, o Max falou isso hoje, inclusive. O Max falou hoje que se ele tivesse o mesmo carro do Hamilton, ele botava 2 décimos no Hamilton. Eu acho maluquice, porque primeiro que o Max não ia conseguir ter o ritmo de Hamilton em corridas. Mas assim, em classificação pode até ser. E olha que classificação não é o forte do Max, e é o forte do Hamilton. Talvez em classificação um teria 5 pódios, outro teria 10, só que em corrida eu acho que era muito difícil o Max conseguir acompanhar o Hamilton. Mas, quem tem boca, né? O problema que eu acho, que o André até a gente comenta, que o Max, tipo assim, ele fica tão puto porque ele sabe que ele não vai ter um domínio do Hamilton, né, André? A intenção da Ferrari não, da FIA, é cortar essa discrepância de equipes. E isso gera um problema pro Max, né? Porque ele é o melhor piloto do grid depois do Hamilton. O Hamilton vai se aposentar, vai ter um gap de habilidade aí que ele vai ser disparadamente numa zona sozinho, o melhor piloto disparado, e não vai ter ninguém para ser próximo dele, igual ele foi próximo do Hamilton quando o Hamilton era o melhor piloto. Só que ele pode ser prejudicado por esse regulamento, ele pode não ter um carro que dê tanta vantagem para ele. E tipo assim, isso é independente, não é tirar mérito de nenhum piloto, mas você só faz um domínio de 5 títulos, 4 títulos, 7 títulos, 6 títulos,
se você tiver o melhor carro do seu lado, cara. Isso é a coisa mais normal da Fórmula 1. Toda equipe que tem o melhor carro, ela quer colocar o melhor piloto no carro dela, que é pra você ter a garantia de que você vai ganhar. Essa é a melhor certeza que você pode ter. E basicamente, né, Dedé? Toda equipe que teve o melhor carro tinha o melhor piloto também, né? Porque, tipo assim, pra você ter um bom carro, você tem que ter um piloto que desenvolve ele também. Exato. Depende, né, galera? A Brown não era assim, né? Não, mas só que o Button era um bom piloto, pô. Assim, Não, sim, mas não era o ele melhor não era do o grid. melhor do grid, porque tinha Alonso, tinha Vettel, tinha Hamilton. Só que o Button era um piloto de pedigree de campeão mundial, Fernando. Ele não era. Sim. Eu só tô falando que tu falou, porra, a melhor equipe sempre tem o melhor piloto. Ah, sim. Não, nesse caso não tinha o melhor piloto. Mas é isso que eu tô te falando. Tipo assim, geralmente, quando tem um carro dominante, é porque tem um baita piloto por trás. Porque tem que ter um piloto para desenvolver, né? Tipo assim, a Ferrari tem o Schumacher, pô. A Mercedes tem o Hamilton. A Red Bull tem o Vettel. A McLaren tinha o Senna, tinha o Prost. Entendeu? A Williams tinha o Mansell. Aí, vários e vários dominantes da história da Fórmula 1 tinha um piloto que era bom por trás para dar um suporte, entendeu? E a Brown não foi bem um domínio, a Brown foi uma temporada. Sim. É porque foi muito. Eu acho que foi. Não sei se vocês lembram, mas eu acho que foi a temporada mais discrepante, né, cara? Acho que talvez seja até mais discrepante que a Mercedes. Tipo assim, a Brown. Não, assim, foi na primeira metade. É, Só que foi muito. na segunda metade, a Red Bull já tinha um carro que acompanhou a Brown. Então, Fernando, e para tu ter uma ideia, naquele ano, 2009, a McLaren tinha um carro horrível e o Hamilton venceu 2 corridas naquele ano. O Hamilton venceu na Hungria e venceu em Singapura. Para tu ter uma ideia do tamanho do Hamilton. Que até um ano que a McLaren tinha o quarto ou quinto carro do grid, ele foi lá e venceu 2 corridas. Então, talvez isso, Abraão, que deixa o Max muito puto, tá ligado? Porque ele pode ter o talento do Hamilton, pode ser tudo, mas ele não vai ter a soberania do Hamilton. Talvez ele tenha puto que ele já tenha passando na frente, que nunca vão comparar ele com o Hamilton, tá ligado? Que é o que o André falou. Pô, cara, eu não vou ter uma dinastia na Fórmula 1, como vamos comparar com esse cara? Sim, e eu tava fazendo uma continha, Fernando. Eu tava fazendo uma continha. O Hamilton tá na 15ª temporada na Fórmula 1 agora com 35 anos. O Max, quando chegar a 35 anos, o Max vai ter 21 temporadas na Fórmula 1. Imagina se esse cara tivesse um carro dominante por 7, 8 anos. Porque o Max entrou na Fórmula 1 muito novo, cara. O Max entrou na Fórmula 1 com 18 anos. Se o Max tiver uma carreira longeva na Fórmula 1 de 38 anos, for até os 38 anos, ele vai correr quase 25 temporadas. Vai ser um absurdo o tanto de temporada que o Max pode correr se ele for longevo, se ele tiver vontade, se ele tiver afim de fazer isso. Porque ele entrou muito novo. Então, é isso que o Daniel está falando. Se o Max conseguisse encaixar e ter um domínio, ele com certeza ia para as cabeças dos recordes. Porque ele vai ter muito GP. Quer falar, Dedé? Ele pegou o auge ali ele pegou a Mercedes final de domínio, né? Final você pode botar porque foi os últimos 3, 4 anos. E pega ali o final do domínio da Mercedes e vai pegar um regulamento de cara que é para cortar domínio de equipes. Então vai aproximar os carros e os pilotos. Então acaba que isso... Vamos ser sincero, né, Dedé? A sorte dele... A sorte Dedé dele é o Adriano, né? Fala, Fernando. André Brão, vocês estão falando, vocês são legais. A FIA tá tentando botar a Ferrari na Fórmula 1, gente. Porra, tá todo mundo da Ferrari lá, irmão. Ross Brown, Jean Todt, todo mundo na FIA. E vão ficar olhando a Ferrari tomar bolo? Tem um pouco disso também. Ah, porra. Mas não vai ter como. A Ferrari não vai conseguir dominar, a não ser que ela tenha um carro irregular, mano. Porque se você você pegar pra ver o regulamento... Tu não fala que a Ferrari tá fazendo carro 300 anos, porra? Sim, ela vai ter a vantagem. Ela vai ter a vantagem de assim que o regulamento virar. Mas o regulamento é feito justamente para isso. Porque a partir do ano... Ela ganhou 2022, dominou. Já tá produzindo carro desde 2018. Só que em 2023 ela não vai ter o mesmo carro. Ela não vai ser tão dominante na frente das outras. Porque ela vai ter menos tempo. E aí, Fernando? O que o Dedé tá falando é exatamente o caso da Brown, né, Dedé? Porque em 2008 os melhores carros eram a Ferrari e a McLaren, né? Aí, quando virou o regulamento para 2009, a Brown, que era a antiga Honda, que estava lá no fundo do pelotão, já estava construindo o carro dela. E foi lá para frente. E a McLaren e a Ferrari, que ficou até a última corrida disputando o título, tinha um carro horrível em 2009. Então, é muito isso. Geralmente, quando muda o regulamento, as equipes que estão lá atrás vão para frente, porque ela tem mais tempo de desenvolver o carro. Mercedes e Red Bull estão focadas esse ano ainda. A Ferrari não, a Ferrari já pode focar no ano que vem. E a vantagem da RBR é que ela tem a Adrian Newey, né? E a Adrian Newey é um gênio de construir carros.
Ele é o mago da aerodinâmica da história Vai da ter que Fórmula ver 1. qual motor que ele vai ter, né? Porque estão falando que Vai ser o motor Honda ainda. Só que o motor Honda com a tutela da própria Red Bull. Só que a Red Bull contratou 40 pessoas da Mercedes. Sim, mas o projeto de desenvolvimento do motor deles. Mas eu vi que o motor também pode ser da Audi, né? Ou o motor. Mas é complicado, né? É complicado, o André e o Brown, porque eu tava vendo que a Red Bull quer manter o motor Honda, quer usar ele como espelho, mas fazer o próprio motor deles, né? É o próprio motor deles. Eu não entendi muito bem. É isso, pô. É por isso que eles trouxeram as 40 pessoas da Mercedes, é pra construir o motor deles. Mas é arriscado, né, Brown? Vai ser no Honda, só que vai ser construído pela Mercedes. Eles compraram a fábrica da Honda. E é melhor eles construírem um próprio motor, porque você já constrói o chassi do seu carro, você já constrói um motor que se adapta do seu carro. E eles estão roubando funcionários da equipe que construiu o melhor motor da Fórmula 1 nos últimos 7 anos. Eles já contrataram no total, o quê? Foi 100 funcionários no total que eles já contrataram? Contrataram 40, depois mais 20. Já pegaram 100 funcionários da parte de motor da Mercedes. Estão praticamente querendo estabelecer um domínio. Vai ser mais difícil por causa do regulamento? Vai ser mais difícil. Pode acontecer? A gente não pode falar que nada é impossível, tá ligado? Pode acontecer, mas é mais difícil. Vai ser muito mais difícil você fazer um domínio de 7 anos. Porque o problema desse regulamento de 2022 não é só o regulamento mudar, como o Cabral falou. Mudou de 2009 e a Brau dominou. Só que se a Brau continuasse sendo a equipe mais rica, por exemplo, vamos supor o que aconteceu com a Mercedes. Mudou o regulamento de 2014 domínio. A Mercedes ganha mais dinheiro, patrocínio, todo mundo querendo ser Mercedes, ela continua sendo a equipe mais rica, produz 8 carros sensacional para 2015, 2016, 17, 18, 19, 20. Mesmo com outras equipes tentando produzir, tentando ter. Não tem o mesmo investimento, não tem o mesmo dinheiro, não tem o mesmo dinheiro para túnel de vento, tecnologia da sua fábrica. O regulamento de 2022, o problema é justamente esse. As equipes que são primeira, segunda e terceira no campeonato de construtores, elas vão ter tempo limitado no túnel de vento, elas vão ter dinheiro limitado para gastar no carro do próximo ano. Vai ser obrigatório. O regulamento tem teto de gasto, né, Dê? Exatamente. É como se tivesse um teto de gasto e ele sempre prejudicasse os 3, 4 primeiros todo ano, que é para você. Que já tem esse ano, inclusive. Exatamente. E esse ano já tá dando choradeira. A própria Mercedes está aí nessa pendenga aí porque teve teto de gastos. A Mercedes gastava 600 milhões no carro dela, teve que gastar 145. A própria Red Bull também gastava 400, 500 milhões no carro dela, teve que gastar 145, como todo mundo. E isso impacta diretamente na ordem de forças, né? Sim. Quem tava reclamando já do teto era a Aston Martin. A Aston Martin tava falando que não, teto de gasto, palhaçada, né? Já começou a reclamação. Então, aí você galera, vê, né? O teto de gastos é bom que você vê uma equipe como a AlphaTauri andando lá nas cabeças. Coisa que seria difícil, porque a AlphaTauri é uma segunda equipe, né? Ela é a segunda equipe da Red Bull. Só que agora, como a Red Bull não tá gastando mais 500 milhões, ela tem o mesmo orçamento da Red Bull, então ela pode gastar tanto quanto a Red Bull. Entendeu? A mágica é essa. Então, galera, estamos indo aqui pro final do Bush Brasil. Tem 48 minutos. Então vamos acabar. O Wallace está aqui também de ouvinte, mas não vai dar porra nenhuma de rede social. Abraão, dá suas redes sociais aí, por favor. Eu tô lá no Twitter com o @WarriorStat1, uma página sobre o Golden State Warriors, que eu sou torcedor. E perfil pessoal, também tô no Twitter como @Brau Carvalho. Nesse eu falo de Fórmula 1. No profissional do Warriors eu só falo de basquete, geralmente. Mas é isso, sigam. Profissional? Caralho, profissional. Ai, Profissional. Agora ele é aqueles nerdzinho lá que vive no... que Golden State roubou de todo mundo e fez o grande Golden State. E aí, André? Meu Twitter é @dezinjr, meu Insta é @AndréFelipe36. Eu pensei que era Cavaleiros, alguma coisa. Mas, enfim. Galera, tchau, tchau. O Bush Brasil tá acabando porque a gente quer ver Milwaukee Bucks e Nets.